Seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Haruch, a gente chega agora na quinta alahá. Fala o Kitzur Haruch, Isashi nilosha bemaim blilata raka. O que acontece? Eu tenho uma massa que eu produzi ela e ela é muito, muito mole. Geralmente a massa de pão ela é um pouquinho mais dura, mesmo quando massa ela já é um pouco mais dura. O que acontece? Eu fiz uma massa que é um pouco mais mole, por exemplo, como a massa do bolo ou algo do tipo. Essas massas, por serem mais moles, elas originalmente são chamadas de mezonot, certo? Por ser mais mole, não ser igual à massa do pão, ela não tem a mesma forma do pão, a priori ela seria mezonot. Então, quando a pessoa faz um brownie, por exemplo, ou petit gâteau, esses bolos de chocolate, se tiver farinha, obviamente, que são um pouquinho mais moles, eles são mezonot, não só pela questão do doce, mas também pelo tipo de massa. Porém, imafá betanur, ou afilo belfas belomashke, caso seja essa massa ela seja assada, ou mesmo se use uma panela, uma frigideira sem nenhum líquido, vafilo mashachet elfas beshuman shelot isaref aisa, ou mesmo que passou um pouquinho de óleo só para não grudar e não queimar, zelo hashumashke veniná kimolechem gamur, esse líquido que foi colocado na hora de preparar isso, mesmo que não seja assado de forma seca, mesmo que foi frito ou algo do tipo, ele é chamado de lechem, ele é chamado de pão, e mesmo que a pessoa não coma uma quantidade grande, precisa de Netilat Yadayim, precisa fazer a Motzi e Birkat Hamazon. Ou seja, uma massa que ela na teoria é mezonot porque ela é mais líquida, ela não é uma massa dura igual a do pão. Mesmo assim, se o alimento foi assado a ponto de se tornar pão, de secar, certo? Quando você assa alguma coisa, ele aos poucos vai secando e vai ficando mais duro. Então, se ele ficou com o formato do pão, ele também é a Motzi. Já, se foi assado, por exemplo, em uma grande quantidade de óleo, como ele traz agora, por exemplo, vem tignabe mashke. Se a pessoa fritou essa massa realmente no mashke, no líquido, ou seja, uma grande quantidade de óleo, como por exemplo, no caso de sufganiot, lav lechem não é chamado de lechem, afilo mena que desviar, mesmo que a pessoa coma uma grande quantidade, nesse caso nunca vai fazer a motzia. Ou seja, temos situações, talvez completando com a gente viu na alahá anterior, a gente viu que tem situações em que tem comidas que são mezonot e se tornam a motzi. Então, por exemplo, o que a gente chama de pata babekisnim, uma massa que ela é ou é recheada, ou doce, ou crocante, como um wafer, por exemplo. Essas três condições, cada uma por si só, fazem com que uma massa que originalmente seria motzi se torne mezonot. Então, um bolo que tem outros ingredientes, ele é doce, ou uma burecas que ela é recheada, ou cracker, ou bengale que são crocantes, ou croutonim, por exemplo, que se põe em salada, são pedacinhos de pão, mas eles são crocantes, eles são feitos para serem crocantes. Esses tipos de alimentos, eles são mesonotes devido a essa situação. Porém, caso a pessoa sente para comer uma quantidade grande desses alimentos, ele faça deles uma seudá, uma refeição, o que é suficiente para deixar ele satisfeito até a próxima refeição, eles se tornam a motzi. Porém, massas que elas são originalmente muito, muito moles, diferente da massa do pão, que ela é realmente mais mole. E ela foi assada, foi frita com líquido, como por exemplo no caso de sufganiot, os sonhos. Os sonhos ele tem uma massa mais mole e ele é frito numa grande quantidade de óleo. Já que ele é feito dessa forma, ele sempre vai ser mezonot, ele nunca se torna a motzi. וכן אותם רקיקים שהם דקים מאוד שופים בדפוס בין שני ברזלים, אין להם דין לחם, ואפילו אוכל מהם כדי שביעה, מברך רק בורא מן המזונות ולאחריו על המחיה. Ele traz também aqui, por exemplo, é um outro tipo de alimento que faziam na época, que era algo que era parecido com pão realmente. Ele era feito de água e farinha, mas ele era muito, muito fino, ele não tinha realmente um formato de pão, ele não tinha aparência nenhuma de pão. Um bolo, mesmo quando ele tem uma cor de chocolate ou tem alguma outra cor devido a outros ingredientes que foram colocados, ele tem uma aparência de pão, ele é uma massa que cresceu e etc. Um pouquinho maior, mas tem alimentos que são muito, muito finos. Aqui entra a questão de matzá, talvez, com relação a matzá durante Pesach, a gente faz brachá de amotzi, mas matzá depois de Pesach, durante o ano, tem costumes entre Saradim que se faz a brachá de mezonot, não se faz amotzi, porque ela não tem a aparência do pão, mesmo que é feito de farinha e água, por ser muito fina, ela não tem a aparência de pão, ela não tem o formato de pão, então ela nunca vira amotzi, ela é sempre mezonot, mesmo que ela seja feita de farinha e água. O que alguns poskim trazem é com relação ao wafer. O wafer também, a priori o wafer ele é mezonot, porque mesmo que é uma massa, tem a parte da massa, tem a parte do recheio do chocolate, mas tem a parte da massa, só que é uma massa recheada e ela é crocante também, ela tem todas
todas as opções para se tornar mezonot, ela é doce, ela é crocante, ela é recheada, etc. Ela é mezonot. Agora, será que se eu comer uma grande quantidade de wafer vira mezonot? Então, tem alguns poskim que dizem no caso do wafer não. Por quê? Porque já que o wafer, a parte da massa, ela é muito fininha, ela não tem aparência de pão, não é igual uma bureca ou algo desse tipo, é algo que realmente não tem aparência de pão, ou seja, isso aqui não vai satisfazer a pessoa, não tem uma grande quantidade, uma aparência de pão. Por isso, tem coisas que sempre se mantêm mezonot, como o wafer. Então a gente define de novo. Tem coisas que são mezonot por serem doces, crocantes ou recheadas. Se a pessoa come alguma grande quantidade, ela vira mezonot, vira motzi. Porém, tem situações em que isso sempre se mantém mezonot. Uma situação como sufganiot. É uma massa mole que é feita numa grande quantidade de óleo, como se fosse cozido. Outra opção, massas que são muito, muito fininhas, como algo de acordo com algumas opiniões, entre os faradim, matzah, que ela é muito, muito fina, ela nunca é a motzi, a brachá dela é mezonot, fora Pesach, que a brachá é a motzi. Ou o wafer também, por ser muito fino, ele não tem aparência de pão, ele sempre é mezonot. Então, mesmo que a pessoa coma uma grande quantidade, vai ser sempre mezonot. Já uma pessoa que comer uma grande quantidade de bolo, por exemplo, ele vai ter que fazer a brachá de motzi. ולפעמים עושים מסר רכה מאוד, דהיינו שנותנים קמח מים בקדירה ומערבים אותם בקו ושופכים אותה עלי ירקות ונפת בתנור הלעלים, אז יש לו דין פת הבא בכיסנים. Ele traz algum outro tipo de massa que se costumava fazer, se misturava água com farinha na panela, misturava isso um pouquinho, se jogava isso em yeracot, em legumes, e assava tudo junto no forno. Lá, ele chama isso de pata baba, que isso não é um pão com um tipo de recheio. A massa se misturava com os legumes e se tornava um alimento por si só, então a brachá dele seria mezonot. Al-Chavav, Issa shenitbashla ואחר כך נפתה, כגון קחים וכדומה, לחם גמור ודווקא שנפתה היטב. Uma massa que ela foi cozida, a gente vai ver logo na próxima alahá também, também é ligada a isso, o que acontece com um pão que foi cozido, mas antes vamos antecipar a questão de cozinhar. Quando a gente tem falado que uma massa feita de água e farinha, ela é chamada de pão, e a brachá dela é a motzi. Isso só é válido quando foi assado, ou pelo menos frito numa quantidade mínima de óleo. Mas se foi cozido, ele nunca é a motzi, ele sempre é mezonot, ele nunca muda para motzi. Então qualquer tipo de alimento que seja feito de farinha e água, se ele for cozido, ele vai sempre se tornar mezonot. Então é macarrão, por exemplo, ou a gente falou também da outra vez, ptitim, são tipos de macarrão, é feito de farinha e água, tem outros ingredientes, mas é basicamente farinha e água, mas já que ele é cozido, e a pessoa come isso daqui cozido, a brachá dele vai ser sempre mezonot, ou kneidelach, mesmo que você mistura lá farinha, já que é cozido, a brachá dele é mezonot, ou shkedei marak, por exemplo, shkedei marak, a produção dele, ele tem farinha e água, ele tem outros ingredientes também, mas ele tem farinha e água, só que ele é produzido em óleo, uma grande quantidade de óleo, ele fica igual o schnitzel dentro do óleo, ele fica bastante dentro do óleo, por isso a brachá dele é mezonot. Agora, o que acontece se pegaram uma massa que foi cozida e depois assaram ela? Como, por exemplo, ele traz aqui kachim, beigele. Beigele, eles primeiro cozinham e depois assam isso. Então, já que ela foi assada como se deve, se foi realmente completamente assada, então ela muda de cozida para assada e se torna pão. E a brachá vira a motzi. Obviamente, na questão do bagel, ele é mezonot, porque mesmo que depois de assado, ele é duro, ele é crocante. Então, a brachá dele é mezonot por ser crocante. Mas uma massa que foi cozida e depois assada, ela se tornou um pão, a brachá dela vira a motzi. Ou seja, se a gente mudar a situação da formação do pão, mudar de cozido para assado ou de assado para cozido, a brachá vai ser de acordo com a situação atual do pão e não de acordo com a situação original.